Olá, amigos do Profissão Médica, Alexandre com vocês. Satisfação hoje receber o professor Marcos Salucci como nosso entrevistado hoje. O professor Marcos é professor de empreendedorismo, é empreendedor, coordenador de projetos do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, a FGV, e hoje ele está aqui conosco para conversar sobre um tema absolutamente atual e necessário para a gestão da carreira do jovem médico, do estudante de medicina, que é empreendedorismo em saúde. E com a entrevista de hoje, a gente reafirma o compromisso de levar a você que acompanha aqui o Profissão Médica conteúdos que possam potencializar a sua carreira, dar subsídios teóricos e com isso você coloca em prática tudo que você vai ter aqui de informações, tudo que você vai aprender. Seja bem-vindo a mais um Profissão Médica Entrevistas. Marcos, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do Profissão Médica Entrevistas. Tenho certeza que vai contribuir muito para os estudantes de medicina, para o jovem médico que nos acompanha aqui dentro do Profissão Médica. E para obedecer uma certa sequência lógica, eu sei que muitos são os estudantes de medicina que nos acompanham aqui e eu sei que eles estão bem focados em entender, em obter informações técnicas da medicina. Está lá estudando diabetes, está estudando hipertensão, mas daqui a pouquinho ele está lá no mercado de trabalho e ele vai precisar de outras habilidades. Ele vai ter que se enxergar como empresa, ele é forçado pelas forças da nossa sociedade a empreender. Mas ele não está sendo formado para isso. O que é que aquele estudante de medicina pode já fazer hoje para começar a formar habilidades e estar mais bem preparado dentro do mercado de trabalho na área da saúde, no caso, médicos? Legal, vamos lá, Daniel. Eu acho que um ponto muito importante que você tocou é essa questão da formação do estudante de medicina, né? A gente vê claramente que ele tem a formação em saúde, ela é uma formação bastante técnica, mas a realidade do mercado ela exige outras competências, principalmente competências emocionais, competências de gestão, competências de relacionamento, e isso é exatamente o que o empreendedorismo traz para quando a gente está falando aí para esses estudantes. A minha recomendação para os estudantes é exatamente, mesmo durante a formação, onde você está focado na parte técnica, pensar já em ideias que você gosta de ter e coisas que te agrada, né? Então, áreas, locais onde você gostaria de trabalhar, para que você adquira um conhecimento que eventualmente você pode colocar em prática num novo negócio ou mesmo dentro do negócio que é o intraempreendedorismo. Então a minha dica principal seria: busque um local onde você tem interesse em se desenvolver e desenvolver competências que você vai acabar trabalhando aí depois, seja no seu negócio, seja dentro do próprio negócio. Você falando isso, Marcos, me veio à mente aqui as ligas acadêmicas. O aluno lá da graduação, ele tem essa possibilidade de participar de uma liga acadêmica, define qual o tema, é medicina do esporte, patologia, e dentro dessa liga ele tem a possibilidade de organizar eventos, fazer publicações, lançar livros, dependendo do seu orientador. Isso é uma forma de se organizar em um grupo que simula até uma eventual empresa que o cara vai ter no futuro, né? E você falou também algo bem importante, e eu acho que é importante delimitar um pouquinho mais, que é a competência. Às vezes a gente usa essa palavra, mas sem aprofundar um pouquinho. Mas, como você citou, é a soma dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes. Não adianta o cara ter o conhecimento teórico, mas não ter aquela proatividade de colocar em prática o conhecimento adquirido, e tem que ter aquela atitude. Não adianta ter atitude, mas sem uma base teórica de conhecimentos, né? Então, a soma dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes, elas podem já iniciar nas ligas acadêmicas ou em outros projetos que o estudante de medicina já tem a possibilidade de participar hoje. Perfeito, Daniel. Essa questão das ligas acadêmicas, e se a gente for pensar vários grupos organizados dentro da sociedade, né? Então tem pessoal que se reúne para correr, tem pessoal que se reúne para algum tipo de atividade que seja física ou social. O importante é que esses indivíduos que se engajam em atividades durante o seu curso, ele tem sim, alguns estudos têm demonstrado isso, mais segurança na hora de tomar decisões em termos de empreender, em termos de tomar responsabilidades, né? Assumir responsabilidades no desenvolvimento de negócios, no desenvolvimento de competências. Então ele ajuda sim a esse jovem estudante
a se desenvolver aí ao longo da carreira. Então uma dica muito legal você ter lembrado isso é sim, se envolva, faça parte, mude o mundo ao seu redor. Isso é possível de várias formas, né? Então acho que principalmente dentro da universidade, mesmo focada numa parte técnica, você tem vários elementos que podem sim ser aliados no desenvolvimento dessas competências. Marcos, para muitos ainda dos colegas talvez, a palavra empreendedorismo ainda traz uma sensação física de frio na barriga, vamos dizer assim. Ainda é muito sinônimo de aventura. No entanto, pela posição que você ocupa, você é coordenador de projetos de uma escola de negócios, de um centro de empreendedorismo, como é que isso vira disciplina científica? Como é que a gente pode, para o estudante de medicina, o colega jovem médico, que decide ou vislumbra no horizonte futuro profissional, empreender? Que literatura ele busca, onde que ele pode se situar como referência para que isso deixe de ser uma aventura pessoal e isso se transforme efetivamente, porque hoje inovação e empreendedorismo são disciplinas científicas constituídas efetivamente, né? Então como que as pessoas podem se debruçar sobre esse tema de forma científica, de forma balizada, de forma segura e entrar no mundo do empreendedorismo em saúde? Muito legal, Alexandre. Acho que é uma ótima observação. Já há algum tempo a ideia de risco, né, sem calcular esse risco que a gente tem, o frio na barriga, ela já não faz muito parte do mundo do empreendedorismo. O que a gente vê isso academicamente, cientificamente, existem sim várias teorias que demonstram e nos auxiliam a tomar decisões em ambientes de incerteza, a fazer projeções de forma mais acertada, em calcular risco e etc. Então aquela ideia do aventureiro, do indivíduo que sem conhecimento entra numa área para arriscar, ela está cada vez menos em uso quando a gente fala em empreendedorismo. A gente tem aí várias teorias recentes, né? Vamos pensar que empreendedorismo, mesmo dentro da estratégia empresarial, ela é um braço recente, né? Ele tem uma discussão ainda bastante recente, mas principalmente nos últimos 15 anos, as teorias focadas em empreendedorismo, que é a ideia de ideias e desenvolvimento de novos negócios, ela tem se consolidado e trazido bastante ferramentas, né? A ideia de a gente ter ferramentas para poder utilizar dependendo do ambiente onde você está, do contexto onde você está. Então, algumas referências importantes são o Sebrae. O Sebrae ele tem vários tipos de atendimento, atendimentos presenciais, atendimentos remotos, muitos deles gratuitos, e ele é uma ótima referência. Também temos outra que é a Endeavor, que é uma organização que desenvolve empreendedorismo em todos os sentidos, né? Você tem um monte de conteúdo gratuito na internet, etc. Temos também o próprio Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Getúlio Vargas, que promove workshops, promove capacitações no sentido de trazer esse conteúdo para o público em geral. E a ideia é isso, a ideia é que você seja alguém curioso para buscar informações. A parte técnica ela é essencial para que você faça um bom trabalho. Mas para que você se desenvolva nesse mercado de trabalho que cada vez mais é mais exigente, é muito importante que você desenvolva outras habilidades, outras competências. E você tem sim amparo e material na internet que vai permitir que você estruture a sua ideia e leve ela adiante. Perfeito. Hoje o empreendedorismo de saúde ele já está, enfim, sistematizado cientificamente em alguns cursos de pós-graduação, né? Mas ainda não se constitui efetivamente uma disciplina, né? Um módulo dos cursos de graduação, sobretudo em saúde, né? Eu não conheço, pelo menos não sei se o Daniel conhece, mas a gente desconhece que nos cursos médicos exista a presença de uma disciplina, de um módulo, ou uma conversa que seja sobre empreendedorismo em saúde, de modo que isso fica muito para o pós-formatura. Né? Não é isso? Então assim, eu percebo a necessidade de cada vez mais conversar sobre esses grandes temas: gestão, liderança em saúde, ética em saúde, empreendedorismo em saúde, inovação em saúde, já no âmbito da graduação, para trazer elementos novos, inclusive de mudança de mindset mesmo, né? Para que você, quando adentrar no mercado de trabalho, esteja realmente acoplado de ferramentas que possam enriquecer a sua atuação profissional, para além da técnica que você aprendeu na graduação. Perfeito, Alexandre, essa observação é muito boa. Eu como professor de empreendedorismo sim defendo que haja um contato, principalmente das formações mais técnicas, sempre com uma questão de gestão e empreendedorismo, porque o que a gente vê são ótimos profissionais técnicos que têm dificuldade em tocar os seus negócios ou até de desenvolver novos projetos dentro de negócios existentes.
Então eu concordo com esse posicionamento, a gente defende isso, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Uma experiência aqui do Ceará, que eu venho convidado pela Unifor, são as pós-graduações, né, em saúde. Eu dou aula no âmbito do PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, que realmente tem um módulo, uma das disciplinas que é empreendedorismo em saúde, onde a gente explora e leva para esse aluno uma série de ferramentas, uma série de formas de pensar, para que eles possam imaginar maneiras de desenvolver os negócios onde eles trabalham, ou desenvolver seus próprios negócios aí em busca dos seus sonhos. E se você estiver um pouco perdido, estiver um pouco assustado por estar debatendo sobre empreendedorismo, vamos trazer para a realidade deles. Você, estudante de medicina ou médico, deve pensar em talvez montar daqui a algum tempo um consultório. Uma ferramenta rudimentar é um papel e uma caneta, ele começar a escrever o seu projeto. Ali já é uma maneira de começar a ter um projeto estruturado, escrever. A gente tem umas ferramentas mais complexas e eu acho que uma que já podemos apresentar para o pessoal é o Canvas. Legal. O que é que você pode falar para o pessoal aí que ainda não conhece? Isso é muito legal, né? O modelo de negócios, ele a modelagem de negócios, ele já tem algum tempo, né? Algumas décadas já que vem se estruturando o que é um modelo de negócios. Essas teorias, elas foram bem estruturadas pelo Alexander Osterwalder, e ele criou o Canvas, que é uma folha de papel com 9 blocos, onde você consegue estruturar inicialmente a sua ideia. Tá? Então, eu acho que a dica, até poderia ser um pouco antes do Canvas, é a ideia seguinte: toda vez que você tem uma ideia, é muito importante que você passe a materializar essa ideia. Então, a primeira forma é um rascunho numa folha de papel, o que a gente chama do guardanapo, né? A ideia de guardanapo. Só de você não guardar ela para você, mas já transformar ela em algo palpável, que você pode pegar e compartilhar e trocar ideias com outras pessoas sobre aquilo, isso já é bastante interessante. A segunda dica seria: qual que é a melhor forma de você saber se a sua ideia é uma boa ideia? Essa pergunta me fazem sempre. A melhor forma é você compartilhar da sua ideia com outras pessoas. E quando a gente compartilha, mesmo um simples rascunho, ele é muito melhor do que só palavras. Quando a gente está falando num negócio, numa ideia, e eu falo, cada um entende uma coisa. Agora, quando eu escrevo ou desenho, a gente já começa a partir de um campo comum, né? Um elemento comum. E a partir daí, quando você tiver uma ideia legal, já conversou com algumas pessoas, sugiro fortemente o Canvas, que é um modelo de negócio, que você vai conseguir estruturar de uma forma mais completa essa primeira ideia. E aí a minha dica é: depois de você estruturar, volte a falar com as pessoas, interaja, para saber se elas também concordam que a ideia é boa. Marcos, um lápis e um guardanapo podem mudar o mundo, portanto? Com certeza. Cara, e aquela pessoa que está nos acompanhando aí, pode ser que ainda tenha uma visão um pouco mais anterior aí e ter receio de compartilhar a sua ideia. Legal. Mas assim, não faz muito sentido, ainda mais hoje, na era do compartilhamento de informações, ficar tendo o empreendedorismo como se fosse uma corrida de 100 metros só. O empreendedorismo é muito mais que isso, né? É poder contribuir com o seu empreendimento para a sociedade, poder contribuir para a evolução de algum segmento, fornecer algum produto, se for produto, infoproduto, né? Fazer com que o seu meio possa ser modificado e da melhor forma possível contribuir para que o ecossistema como um todo possa evoluir. Não é aquela coisa mais egoísta, né? Isso, eu acho que a ideia de propriedade, principalmente no mundo cada vez mais colaborativo, ela tem ficado para trás, né? Hoje, uma coisa é clara: para você conseguir desenvolver uma organização, você precisa de pessoas. Então você nunca vai conseguir fazer nada sozinho, né? Antigamente a gente tinha aquele apego à propriedade, que essa ideia é minha. Hoje a gente está no mundo de colaboração. Eu acho que esse daqui é um ótimo exemplo, né? E como a gente consegue junto ter um poder muito maior no sentido de levar uma mensagem, mudar a nossa realidade. Então, a ideia de co-criar é realmente o que está em voga hoje, é o que a gente tem que trabalhar. E lembre-se, a partir do momento que eu compartilho a minha ideia com alguém e ele me ajuda no desenvolvimento daquela ideia, ela não é mais minha. Ela passa a ser nossa, ela passa a ser co-criada com essas pessoas que vão te ajudar, que vão te dar um apoio. Quando a gente fala em co-criar, não é propriedade, né? Ele também tem uma parte no negócio. Ele tem a ver com a ideia, com o desenvolvimento da ideia. Alguns serão parceiros
em termos societários, vão fazer parte do negócio mesmo. Outros vão ser apoiadores, né? Vão ser pessoas que vão doar o seu tempo, os seus conhecimentos, a sua rede de relacionamentos para nos ajudar a chegar mais longe. Marcos, na sua trajetória como professor, como empreendedor, você já teve a oportunidade de participar, de assistir aulas suas na Universidade de Fortaleza. E você lembra que você citou alguns casos extremamente emblemáticos sobre empreendedorismo em saúde. Fala um pouco mais sobre esses casos. O que te chamou a atenção exatamente? Onde você percebeu que ali havia uma semente de sucesso, que havia gente forte por trás empreendendo? Legal. Eu acho que uma questão muito importante da área médica é perceber que a área médica é uma área muito carente no Brasil, né? Então, sempre alguma oportunidade, alguma ideia de negócio, ela vai surgir de um problema ou de uma necessidade do mundo real. E a gente vê que no Brasil a área médica, a área de saúde de maneira geral é uma área bastante carente, então ela é cheia de oportunidades. Eu acho que exemplos bem legais são esses exemplos das clínicas populares. Em São Paulo a gente tem o Doutor Consulta, que é um caso que eu tive o prazer de conhecer, eu tive o prazer de entrevistar os empreendedores, e eles perceberam no mercado um gap, né, um espaço vazio de consultas populares, trazendo médicos de hospitais renomados para fazer consultas humanizadas, com atendimento rápido, a custos bastante acessíveis, né? É muito importante perceber a adaptação do modelo de negócio que eles fizeram, que eles criaram exatamente uma forma de pagamento mais acessível para essa classe que muitas vezes não tinha acesso a esse tipo de atendimento. Então é importante perceber que existem sim problemas, mas atender ou solucionar esses problemas vão sempre demandar um ajuste nesse modelo de negócio do que a gente está acostumado. E eu acho que esse é o grande, eu diria, o grande pulo do gato, né? É o grande... É a necessidade do empreendedor, desse indivíduo, perceber esse ajuste e conseguir testar maneiras de encontrar o melhor ajuste para atendimento desse segmento. E quando você fala de problema, você possibilita aquela pessoa que está nos acompanhando aqui a ter uma mudança de mentalidade, mudança de mindset. Porque onde há um problema, há uma possibilidade de empreender, de resolver aquele problema, porque empreender é resolver algum problema que está aí de forma recorrente, né? A inovação, que é a criatividade que gera nota fiscal, algum autor já me disse isso, e é algo que a gente deve ficar atento. Então os caras, eles inovaram, embora a gente acredite que o sistema público de saúde pode evoluir muito, então o pessoal pode empreender também no setor, o empreendedorismo corporativo, né? Mas aquele empreendedor também individual ou microempresa pode também estar lá resolvendo um problema, como é o caso da clínica popular. Perfeito. Eu acho que é muito legal tocar na questão do intraempreendedorismo. Lembrem-se que tem vantagens e desvantagens de ser um empreendedor interno e externo, né? Alguém que sai do negócio para empreender ou alguém que empreende dentro do próprio negócio. Vantagens de empreender dentro do negócio, elas estão relacionadas a recursos. Você não vai precisar usar recursos próprios para empreender, você pode sim empreender com recursos da própria instituição. Isso permite também você acessar conhecimento de áreas que eventualmente você não possui, então outras pessoas que entendem de gestão, outras pessoas que têm competências complementares. Outra vantagem de você empreender internamente é a questão de divulgação do seu negócio, dessa inovação, um reconhecimento dentro da instituição e, quem sabe, você ser um gestor de novos negócios, né? Você ter ali a responsabilidade de tocar um projeto que você implementou para frente, já com muito mais amplitude, muito mais acesso e o que eu diria impacto, né? Você conseguir melhorar de fato a vida de muito mais pessoas. Perfeito. Marcos, na área médica em si, existe muita pesquisa, obviamente, né? A medicina cresce à custa de muita pesquisa, de muito estudo, enfim, de modo que na área biomédica a gente está acostumado com as pesquisas de bancada, como se diz, né? A pesquisa ali mais dura, mais quantitativa mesmo, de análise de sinais, de análise de sintomas, de novos tratamentos, de novos aparelhos diagnósticos, de novas formas de diagnosticar doenças. Por um outro lado, no empreendedorismo, como é que isso é colocado? Como é que você enxerga uma boa oportunidade de pesquisa? Como é que você fareja? Como é que o teu radar está atento para novos negócios, para novas oportunidades? Qual que é a postura do pesquisador em empreendedorismo?
Eu acho que a questão, isso é interessante, né? Porque quando a gente fala num aluno de medicina, num estudante de medicina, ele está ali realmente recebendo conhecimento, né? Levando esse conhecimento, entendendo, conseguindo ver coisas que ele gosta, coisas que ele gosta mais, gosta menos. Quando você é um profissional, você recém-formado ou já numa especialização, já ali no seu meio, eu entendo que é exatamente um ponto interessante quando você consegue ver reais problemas e reais oportunidades de desenvolvimento. Né? Então, o que eu vejo é que o que deve guiar esse pesquisador é realmente um problema que seja relevante, ou seja, um problema que você tem ali uma quantidade bastante grande de pessoas que possam ser impactadas. E exatamente, e aí sim num segundo momento, né, pensando em pesquisa, eventualmente uma viabilidade financeira, uma viabilidade de negócio para conseguir levar essa inovação, essa descoberta para o mercado. A gente tem que sempre pensar que a gente tem sim vários tipos de inovação. A gente tem o tipo de inovação que é incremental, que é uma inovação mais de processos, uma inovação que ela vai melhorar algo que já existe. E você tem um tipo de inovação que é uma inovação mais disruptiva, uma inovação que pode gerar novos mercados, gerar novas possibilidades não imaginadas, né? Eu acho que a medicina ela tem sim várias possibilidades, várias oportunidades. O importante é juntar esse conhecimento científico, acadêmico, com o conhecimento de negócios. Não é simples, é sempre uma tarefa difícil e vai demandar que a gente desenvolva habilidades que a gente muitas vezes não tem, né, não desenvolveu nesse primeiro momento, mas o empreendedor é um indivíduo inquieto, é um indivíduo que busca realmente um conhecimento maior, realmente não se intimida com esse tipo de problema ou desafio. Uma coisa que particularmente me encanta no empreendedorismo, Marcos, é que ela traz para a cena novamente profissionais que eventualmente já estavam aposentados ou em vias de fins de carreira, né? Porque empreendedorismo é sinônimo somente de juventude. Claro que paixão, vontade de fazer, energia, disposição é necessário, é fundamental, mas não é tudo. Né? De modo que eu acho que para mim um dos grandes brilhos do empreendedorismo hoje é trazer novamente grandes mentes que eventualmente estavam aí hoje aposentadas ou no final de carreira e que na verdade são depositários de muita informação sobre o mercado de trabalho, sobre suas respectivas áreas, enfim. Eu acho que o empreendedorismo veio para ficar em definitivo, juntamente com as tecnologias de informação, de comunicação e cada vez mais agregar pessoas, trabalhar em rede, enfim, criar um mundo novo, literalmente. Empreender é criar oportunidades e um mundo novo. Perfeito, Alexandre, eu acho que é muito legal essa observação. Vamos lembrar que assim, quando você vai empreender, você vai precisar de pessoas que tenham competências e conhecimentos complementares, né? Pensar que você é o jovem, cheio de energia, e você tem alguém que tem um conhecimento sobre aquela área que é muito amplo, número um, ele vai ter uma consciência sobre problemas a serem resolvidos, né? Número dois, ele vai ter a calma e a experiência para saber pontuar muitas vezes e nos colocar num momento de reflexão, né? Não é só correr, ele tem uma questão de correr e aprender com os passos, né? E eu acho que é muito interessante porque você tem essa questão das gerações, muitas vezes as diferenças nos fazem aprender muito mais. Então, o que eu vejo hoje é que equipes de alta performance, empreendedores que têm sucesso, muitas equipes têm essa junção de um conhecimento de maior longo prazo com a empolgação e a energia do jovem. Então, eu vejo isso com ótimos olhos e vejo que equipes que se compõem assim têm muito sucesso aí no empreendedorismo. Trazendo um pouquinho para a realidade de muitos que estão nos acompanhando aqui, é possível que tenham muitos residentes, preceptores acompanhando aqui. E eu acho que não é incomum somar a habilidade lá do residente com o preceptor para resolver um problema no hospital. Perfeito. Numa unidade de saúde. Legal. Então, contempla muito bem o que foi falado. Alguma ideia identificada ali a partir de um problema do residente, o preceptor agindo junto e gerando alguma inovação para o serviço. Novas formas de fazer. E mais uma vez correlaciona demais com a medicina. E alguns aplicativos da área médica possivelmente devem ter surgido a partir de um problema identificado por algum membro ali da equipe, do time, né? E aí se juntaram ali e empreenderam na área de saúde. A gente tem muitos aplicativos, desde consulta ali próximo à hora da consulta, medicação, etc. Vários outros. Até mesmo chamar para uma consulta domiciliar, a gente tem alguns exemplos
de esse empreendedorismo na área digital, e do mundo físico também, muitos exemplos. E para aquele que nos acompanha aqui, Marcos, que já finalizou a graduação de medicina, é o jovem médico, aquele que está ali ou na residência ou acabou de terminar a residência, ele fica com grande possibilidade de trabalhar no setor público, mas também com forte desejo de montar sua clínica. Ele precisa desse momento de ter habilidades para empreender, porque agora é com ele. Ele vai ser o próprio empregador, né? Então, considerando que é aquele médico que quer montar o seu próprio negócio ali, sua clínica, o que é que podemos contribuir para que ele possa estabelecer isso com sucesso? Legal. Eu acho que a primeira coisa é a questão do aprendizado, né? Perceber e ter essa clareza no sentido de que as competências que a gente está aprendendo hoje, elas não duram para o resto das nossas vidas, né? Então, antigamente a gente se formava para a vida. Hoje, alguns estudos mostram que as competências que a gente adquire hoje, a gente vai ter que reaprender, né, novas competências daqui a 5 anos. Então, com base nisso, eu acho que a máxima é aprenda a aprender. Isso significa um desenvolvimento constante. A outra questão é que você, cada vez mais especialista, cada vez mais entendendo da sua área, vai ser capaz de identificar problemas reais a serem resolvidos. Então, o que eu diria vá buscar sim cursos de pós-graduação que tangenciem a questão, principalmente essa questão de gestão e de empreendedorismo, né? Vários cursos eles já buscam, já tem essa pegada, essa abordagem de trazer questões de gestão para esses pós-graduandos, né? E a outra seja proativo. Quando você vê um problema, não deixe que ele permaneça sendo um problema. Faça protótipos, interaja com a equipe, busque apoiadores, implemente uma solução. Isso vai te dar habilidade e segurança para que você, quando tiver um negócio ou conseguir desenvolver uma solução, possa eventualmente levar ela para o mercado com o seu próprio negócio ou levar ela adiante dentro da própria organização. O recado haja. Não espere que o contexto, ou a organização, ou o governo vá resolver todos os problemas. A gente precisa ser proativo no sentido de desenvolver protótipos, desenvolver possibilidades e ver se eles dão certo, testar. Né? Eu sei que a área médica é uma área bastante regulada e ela tem várias prescrições, então dentro das leis, dentro das normas, desenvolva novas possibilidades e teste, né? Coloque ela em prática. Porque validando aquela ideia, você vai ter muito mais apoiadores do que só apenas com ideias. Perfeito. Eu tenho um e-book, Como Desenvolver a Criatividade na Medicina. Então eu vou deixar o link aqui para o pessoal que tiver desejo para baixar, baixa aí. Porque aquela pessoa que identifica o problema e já enxerga ali a solução, me parece não ser a atitude mais adequada. Porque a solução criativa vai estar um passo da solução que aparentemente é a ideal. E os testes são essenciais, né? Perfeito. Então é preciso também ter clareza, ter certa calma na hora de resolver os problemas, para também não ficar errando. Embora o erro seja uma parte do processo de aprendizagem, mas você tem o erro com maior controle, né? Como você citou em outro momento aqui na entrevista. Eu acho que é a ideia do erro estruturado, né? O que a gente chama de teste de hipóteses. Eu não vou errar aleatoriamente. Eu vou estruturar um experimento para testar uma hipótese de cada vez. Seria o caso do médico que, quando o paciente chega a dar 5 remédios e o paciente se cura, qual remédio deu certo? Qual remédio fez efeito? Então a ideia é que você teste uma de cada vez até encontrar o remédio que faz o efeito. Então acho que essa questão da criatividade é muito legal, lembrando que a criatividade ela é aquele primeiro impulso, né? E aí sim, várias estruturas, várias ferramentas para que essa criatividade se transforme realmente numa solução. Eu acho que isso é muito importante, mas não deixem de testar, de buscar soluções, se mantenham inquietos, né? Porque quando a gente se acomoda é exatamente no momento que a gente não vai encontrar saída. Perfeito. Lá no livro eu cito um caso, eu lembro agora mais um case de empreendedorismo. O cara que inventou a incubadora, aquela que muitos talvez tenham ficado quando nasceu de forma mais prematura, o cara no hospital lá na França, ele estava em busca de resolver um problema porque os bebês que nasciam prematuros morriam, a maioria. E aí ele estava em busca de alguma solução para esse problema.
E um certo dia foi passear lá no zoológico e viu que as aves recém-eclodidas dos ovos ficavam num local aquecido com luz tungstênio, eu acho. Aí ele perguntou, será que é a mesma lógica? E se eu aquecer os meus bebês prematuros? Esses insights são muito poderosos, né? É importante ter conhecimento, ter contato com várias... que em algum momento aquilo vai se juntar na sua mente e a criatividade depende de muitos inputs, né? Uhum. Então o cara pegou, fez uma parceria lá com o cuidador das aves, fez uma incubadora com garrafas com água quente e começou a melhorar a taxa de mortalidade lá das crianças do hospital onde ele trabalhava, e aí teve a evolução hoje proporcionando um baixíssimo índice de mortalidade nos recém-nascidos prematuros. Então o cara viu um problema, ele ficou pensando numa solução e num input que não tinha nada a ver lá no zoológico, né? Conseguiu resolver um problema. Então, só que ele testou, colocou a garrafa quente, colocou a lâmpada e teve o processo de evolução disso, né? Marcos, a gente sabe que o caminho até o sucesso não é uma linha reta. Nunca foi, né? E, na verdade, o caminho até o sucesso é formado por vários ciclos de sucesso e fracasso. Pequenos fracassos, pequenas vitórias. E tudo é resultado e tudo é aprendizagem. Do ponto de vista do jovem médico, do estudante de medicina, mirando hoje, eu tendo uma noção do que é o empreendedorismo em saúde, qual a importância de fracassar? Isso. Eu acho que, assim, fracassar, culturalmente, no Brasil, fracassar, ele é um problema, né? Uhum. Eu acho que a questão é a seguinte, quando você tem um único objetivo à sua frente e você tem uma pedra no meio do caminho, ela realmente é um empecilho para você. Porque você só tem um objetivo, você só tem um alvo. Mas na nossa vida, a gente, é difícil saber como é que a gente vai estar exatamente daqui a 5 anos, né? Então eu acho que a gente tem que pensar em várias possibilidades. Quando eu tenho algumas possibilidades, eu tenho uma pedra no meio do caminho, ela só significa que aquela possibilidade não vai ser, ou talvez seja difícil de ser alcançada. E vai me abrir todas as outras possibilidades para alcançar, né? Então eu acho que essa ideia se permitir errar e aceitar que o erro faz parte do aprendizado é algo essencial. A gente não se julgar tanto, não se condenar tanto por ter tentado, contanto que a gente tente com nossa alma, com o nosso coração e com o melhor que a gente tem, né? Também tentei mais ou menos e errei, não é essa a ideia. A ideia é, se a gente vai lá e investe naquela possibilidade com alma, com coração, e mesmo assim ela fracassa, então aprenda. O pensamento, a reflexão pós-fracasso é um dos momentos mais importantes de aprendizado. Eu acho que essa é uma questão legal, e trazendo um case que eu acho interessante, essa questão às vezes do poder público, né? Desse ambiente que muitas vezes o ambiente público ele é difícil de inovar, ele é difícil de desenvolver. Então eu tenho um caso bem legal que é o caso da Saútil. Acredito que o site dele seja sautil.com.br. O que eles fizeram foi desenvolver uma tecnologia que permite que, por meio do site deles, né, você encontre postos de saúde, disponibilidade de remédio com 2 ou 3 cliques. Então o que a gente tem aqui, os sites das prefeituras onde essas informações existem, eles são complexos, muitas vezes não são amigáveis para o usuário, então eles desenvolveram um site onde vocês conseguem ao acessar esse site, encontrar locais onde pode retirar remédio, locais onde pode fazer consulta, todos em 2 ou 3 cliques. Então eu recomendo bastante que vocês utilizem isso. Eventualmente para pacientes de baixa renda que não tenham acesso ou não tenham recursos para comprar esses remédios. Tem inúmeros remédios que são distribuídos gratuitos pela rede pública, então eu recomendo, é um exemplo de inovação que usa tecnologia para resolver um problema de milhares de pessoas, e é isso que a gente chama de impacto, né? Quando a gente pensa em inovar, empreender, você pode gerar um baixo impacto ou você pode gerar um grande impacto. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sempre sonhar grande, vamos sempre buscar beneficiar a maior quantidade de pessoas possíveis, porque isso com certeza vai ser combustível aí pro seu sucesso pessoal, pro seu sucesso profissional e principalmente acho que para uma sociedade melhor. Perfeito. Como diria Alexandre. Perfeito. O Profissão Médica vai ficando por aqui. A gente teve a alegria hoje de receber aqui em Fortaleza o professor Marcos Salucci, professor de empreendedorismo, coordenador de projetos do Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. E Marcos, Fortaleza está sempre de braços abertos, o Profissão Médica também. Somos amigos, na verdade, já há algum tempo, então é uma satisfação tê-lo conosco sempre.
Obrigado. Eu sempre falo que eu tenho a maior honra de vir para Fortaleza, né? Eu sempre brinco assim, isso é muito claro, a questão da educação aqui no estado é algo super forte. A gente vê nos mestrados e doutorados em São Paulo, nas escolas de ponta, geralmente 1/3 desses candidatos, dos ingressantes, são cearenses, então o estado acho que está de parabéns, assim. Eu tenho a maior honra de vir e lecionar aqui. E esse fim de semana eu descobri mais uma coisa que me deixa bastante animado, que é a questão dos carros elétricos aqui, do car sharing, né? Dessa questão colaborativa dos veículos. Eu brinco que nós paulistas achamos isso demais e a gente acha que muitas vezes isso vai chegar lá. E quando eu chego aqui e vejo isso, que é o Vamos, isso me traz mais uma vez o quão o Ceará ele está muitas vezes na frente aí em vários aspectos nessa questão de tecnologia, de inovação. Então peguem carona, pensem, sonhem grande, porque faz parte do ser humano conseguir conquistar, né? E a gente nunca pode perder essa luz, essa nossa curiosidade de conhecer o mundo, de desenvolver coisas novas e melhorar de maneira geral o nosso ambiente, o ambiente ao nosso redor. Então, Marcos, muito obrigado por esse bate-papo aqui, onde você trouxe informações de alto nível, que eu tenho certeza que vai impactar muitos que nos acompanharam aqui, e esses que serão impactados vão impactar nas suas populações, já que a gente está falando com o público predominantemente médicos, estudantes de medicina, certo? Eu queria deixar o espaço também para que você, se possível, deixasse um contato para que o pessoal que tenha alguma outra eventual dúvida pudesse falar com você. Legal, gente, é sempre um prazer, né? Foi um prazer falar com vocês. Vocês podem me encontrar lá no Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou deixar o meu e-mail, que é o marcos.saluci@fgv.br. E uma coisa que o Daniel falou aqui que é muito legal passem as mensagens pra frente, né? Que vocês não sejam um final das mensagens, e sim só um meio para que ela chegue para outras pessoas. Eu acho que tá aí essa ideia da colaboração. Agradeço aí colaborar com vocês. Sempre que vocês quiserem, eu tô à disposição aí para ajudar. Muito obrigado, Marcos. E a gente faz muita questão da sua colaboração. Por isso, marca aqui os seus amigos, compartilha esse conteúdo na sua rede. Tenho certeza que quem acessar esse conteúdo vai gostar bastante. Acompanhe os próximos, um forte abraço e até mais. Tchau. Tchau, tchau.